Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba e as histórias interessantes sobre o nosso estado, nossas cidades, nosso povo, coisas interessantes que aconteceram ao longo desses 500 anos de história do Espírito Santo. É um canal dedicado à história capixaba, a história do Espírito Santo e, claro, do seu povo. Você que é um capixaba ausente, você que já não mora mais aqui no Espírito Santo, dedicou sua vida a outra cidade, a outro estado, né? A outro país, talvez. Né? Tem muita gente que foi embora definitivamente do Espírito Santo. Eu conheço muita gente que foi-se embora anos e anos atrás, né? Décadas atrás. E guarda, né, aquele sentimento da terra natal, que é tão importante para a gente. Né? Então, se você puder divulgar nosso canal. Hoje vamos falar, ainda continuando a nossa série, trazendo de volta, resgatando essas matérias do jornalista Adam Emil para o jornal Folha do Povo em 1953. Ele fez uma série de matérias percorrendo os bairros e subúrbios de Vitória, Zona Norte e Zona Sul, os principais bairros. Na verdade, naquela época, os bairros de Vitória eram muito menos do que são hoje, né, gente? Naquela época a gente tinha, sei lá, pouquíssimos bairros em Vitória, né? Na região do Parque Moscoso, região de Jucutuquara, nos anos 50, né? Região de Santo Antônio, com Vila Rubim, né? E pronto. Era a Zona Norte e a Zona Sul, porque a Vitória é uma cidade pequena, uma ilha pequena, né, gente? Então, 70, 80 anos atrás, a quantidade de bairros hoje não tem como comparar, né? E essa série ele fez junto com o fotógrafo Moacir Silva, percorrendo os bairros e vendo quais eram os problemas dos bairros na época, né? Vários tipos de problema. Eu criei uma playlist aqui no YouTube e estou colocando também os vídeos no Facebook, separando tudo certinho, cada bairro separado, bonitinho, com seu vídeo respectivo no canal do YouTube, que eu coloco todos os dias, tem um vídeo novo às 10 horas da manhã aqui no canal. Então, a Ilha de Santa Maria é o bairro que a gente vai tratar hoje. Já tratamos do bairro do Contorno, Caratuíra, Alto de Caratuíra, Quadro, Vila Rubim, Santo Antônio. 6. Tem mais um? Tem mais um. Esqueci. Esse é o 8º. Essa é a 8ª matéria da série, né? E a gente vai falar então da Ilha de Santa Maria, que na verdade é um bairro de entroncamento, gente, entre o centro, o Forte São João, foi o 7º da série, que eu gravei ontem. Então, é uma passagem obrigatória entre o Forte São João e a Jucutuquara, Ilha de Santa Maria e Ilha de Monte Belo. Na verdade, a Ilha de Monte Belo, eles nem tratam muito dela, porque era tudo região da Ilha de Santa Maria, que na verdade não era ilha, ou era ilha, era um manguezal. Aí tem essa discussão que fica entre o Forte São João, entre a Jucutuquara, né, e a Praia do Suá, Bento Ferreira. Então, a matéria começa falando sobre a ilha que não é ilha, povoação numerosa, também ruas sem nome, casas sem número, mosquito, lama, linha de ônibus, escuridão, etc. Então, é só problema, gente. Nessa época, nos anos 50, a gente tem que entender que Vitória era muito bem atendida no Parque Moscoso, Cidade Alta, arredores da Catedral e do Palácio Anchieta, arredores da Praça Costa Pereira e mais nada. Até na Capixaba ali, né? Na Avenida Capixaba, onde tem o Forte São João. Dali até ali no centro era bonde, jardineira, ônibus, tudo funcionava muito bem, energia elétrica, iluminação, coleta de lixo e tal. Salvo quando havia chuva e a maré cheia, aí tinha muita enchente, né, aqui no centro. Essas enchentes não acontecem mais, há muitos anos que não acontece enchente aqui, muitas décadas, mas até os anos 50, 60, 70 aconteciam enchentes aqui. Quando chovia era um problema sério. Mas esses bairros periféricos, né, não tinham muito conforto, digamos assim, né? A municipalidade, os órgãos públicos da prefeitura especialmente, não davam muita atenção a esses bairros, não. Aliás, não davam atenção nenhuma, a verdade é essa, né? A Ilha de Santa Maria não é propriamente uma ilha. Há tempos atrás, de fato, a Ilha de Santa Maria era realmente uma ilha.
Na verdade, um estreito e tortuoso caminho que ligava a montanha de pedra, de barro vermelho, até Jucutuquara. Havia nessa época cerca de meia dúzia de casinholas. Poucos eram os que se interessavam em morar lá, na Ilha de Santa Maria. Hoje é um bairro muito populoso, né? Que compreende Ilha de Santa Maria e Ilha de Montebello. Havia muita terra em locais mais próximos e habitáveis, portanto, não existia necessidade de se ir morar lá. Pode-se dizer na encosta do morro ou no terreno alagadiço. Então a pessoa ou podia morar na encosta do morro da Ilha de Santa Maria ou no manguezal. Aí ali havia muitas palafitas, né? A maré enchia, as palafitas ficavam, as pessoas jogavam seus dejetos no mangue, aí ficava aquela coisa, né, com lixo, maré baixa, né? Então era um problema sério de saneamento, né, ali naquele terreno alagadiço também. Tempos passaram e a crise de habitação que envolveu a cidade de Vitória e cujos efeitos ainda repercutem, ainda perduram, acarretou uma situação curiosa no ponto de vista social. Na verdade, ali houve uma invasão, né? As pessoas entraram, começaram a construir e pronto. E terminou com as possibilidades de escolha de um bairro para fixação de residência. O problema deixou de ser encontrar casa no bairro X para tornar-se mais simples e ao mesmo tempo mais difícil encontrar casa em qualquer parte da cidade. Chegou a esse ponto, né? Por isso que ali nos anos 50 houve uma necessidade governamental de se fazerem aterros. Vitória não tinha mais para onde crescer. Havia também nessa época, até os anos 50, muitas fazendas em Vitória, por incrível que pareça, com gado, cabrito, galinha, plantação, café, algodão, arroz, por incrível que pareça, especialmente ali no Morro da Fonte Grande, né? Também na Fazenda Maruípe e Jucutuquara. Havia muita fazenda nessa época ainda. E não havia mais para onde. E o povo não ia para o morro, né? O povo não subia o morro. Não, isso foi um efeito que aconteceu dos anos 60 para frente. Né? Havia poucas casinhas nos altos dos morros, só com mais ênfase lá na região de Santo Antônio, Vila Rubim e Santo Antônio. Do lado de cá, não. Na Zona Sul, não. Isso aconteceu nos anos 60 para frente. E acontece até hoje, né? Muita gente invadindo os morros e fazendo suas construções nos altos dos morros, né? Então, a Ilha de Santa Maria, que era um local de pretensões modestas, deixou de ser um lugar onde residiam 6 famílias para se tornar uma povoação numerosa. Você vê que até os anos 40, 6 famílias, 6, moravam na Ilha de Santa Maria, né? Os terrenos nos dantes alagadiços foram sendo dominados, né? Novos inquilinos aos poucos passaram a ir montando suas pequenas indústrias e o bairro, como é natural, foi progredindo. Esse progresso, nos dias de hoje, está mais e mais acentuado. Em 1953, ele continua. Hoje podemos ver como está presente o desenvolvimento ali naquela região da Ilha de Santa Maria, que fica mais ou menos em frente à antiga fábrica de juta, né, de sacos de juta. Algumas pequenas casas vão sendo montadas, pequenas indústrias. Ele fala de cerâmica, loja de móveis, vassoura, armazéns de café, de cacau, etc. É um bairro que se amplia. Com os aterros que estão sendo levados a efeito, não temos dúvida em afirmar que em um futuro próximo a Ilha de Santa Maria será um dos principais bairros da capital. Ele acertou em cheio, né? Porque em 1952 começaram os aterros ali daqui da Esplanada da Capixaba, aqui embaixo, onde eu estou agora. Aí foi criada a Esplanada da Capixaba, né? A Praça Getúlio Vargas e tudo, em 54, com o suicídio do Getúlio, e os aterros subsequentes que aconteceram depois, né, para lá do Forte de São João, na Chácara do Azevedo para lá. Então, realmente ele acertou. E esses aterros continuaram até a Praia Comprida, né? Até a Praia do Canto. Entretanto, em contraste com o ritmo de progresso,
Temos as ruas sem calçamento, sem nivelamento, com lixo por todo lado, uma lama constante numa espécie de pracinha que existia lá, né? Tem até uma foto aqui dessa tal pracinha na Ilha de Santa Maria, que eu não faço a menor ideia de onde seja. O capim cresce verdejante, valetas ao lado das ruas, por onde escoam os dejetos das casas, a poeira amarela, a falta de coleta de lixo, enfim, problemas e mais problemas que afligem os seus moradores. Eu diria que em 1953 não havia 100 famílias morando ali, gente. Não havia. E havia realmente um alagadiço enorme, um manguezal muito grande, que dava de frente para a pracinha de Jucutuquara, ali naquela região mesmo, de lá para cá. Ali está tudo aterrado, ali era tudo um grande manguezal, né? Em uma de nossas reportagens, na qual foi focalizado o bairro Alto de Caratuíra, ficamos surpreendidos por não terem as ruas nomes e números. Está aqui no canal também já o vídeo do Alto de Caratuíra e Alto de Caratuíra. A Ilha de Santa Maria também tinha o mesmo problema, ruas sem nome, sem número. Imagina, né? Aí os carteiros tinham obrigatoriamente que entregar as correspondências e encomendas em uma venda qualquer, em um seco e molhado qualquer, em alguma oficina, né? Aqui o carteiro chegou com a encomenda, deixa aqui para entregar para doutor fulano, para não sei quem. Então essas vendas e esses comércios e pequenas indústrias eram pontos, né, onde se deixava correspondência, porque não havia número nem nome nas ruas, né? Para surpresa nossa, as ruas da Ilha de Santa Maria, que se chamava Santa Maria, na verdade, não era ilha, era Santa Maria, não tem nomes e as casas não têm números. Como lá em Caratuíra, a entrega da correspondência se torna um verdadeiro suplício, não só para os mensageiros, né, os carteiros, como para os próprios moradores, que muitas vezes não as recebem, não por culpa dos mensageiros, mas sim pela falta da numeração, nome de rua, etc. Né? Bem que naquela época a população era muito menor, né? Eu me lembro que os carteiros conheciam as pessoas. O cara era carteiro ali naquela região, sei lá, por 10 anos, ele já conhecia todo mundo, né? Pelo nome até. Um morador que conversou com o repórter do jornal Folha do Povo, que está aqui, gente, Folha do Povo, cadê? Aqui eu cortei, né? O nome do Folha do Povo estava aqui, eu cortei. 1953, é o jornal, tá dando crédito aqui para o jornal. Um desses moradores, há bastante tempo residindo no local, disse ao repórter Adam Emil que já passou pela Câmara Municipal um requerimento no qual um vereador pedia que fosse dado o nome, pelo menos o nome à rua principal do bairro. Ao que parece, o requerimento ficou guardado em alguma gaveta e, né, ninguém tomou providência, pelo menos até meados dos anos 50. Com as chuvas que caíram sobre a cidade, a ilha ficou quase que intransitável, porque ali era um grande manguezal. A lama dificulta grandemente a passagem dos pedestres. Outro popular pediu ao repórter que fizesse um apelo no sentido de serem exterminados os diversos focos de mosquito, ultimamente intoleráveis. Você possa imaginar. Posso imaginar. A gente sofria dessa mosquitada em Bento Ferreira nos anos 80, em Vila Velha nos anos 80 e 90, o inferno, lembra? Até o mosquito foi eleito prefeito num pleito daquele que não era voto eletrônico, era voto no papel, a pessoa riscava o nome do candidato e botava mosquito. E nós fizemos uma campanha pró-mosquito, né, para prefeito de Vila Velha nos anos 80 na Rádio Tropical FM, quando eu trabalhava lá, nos anos 80, né? Aí segue aqui um morador da Ilha de Santa Maria que pede ainda que seja melhorada a iluminação, que é muito deficiente. Terminou dizendo que a prefeitura, esse morador terminou dizendo que a prefeitura só cobra os impostos, nada fazendo de útil pelo bairro, que já está em lastimável estado. O senhor José dos Santos, que se encontrava próximo, disse, para a reportagem, né? A única parte da ilha, no que se refere ao estado das ruas, que se encontra em melhor situação, é a que vai próximo à casa onde residia o senhor Antônio Borges, funcionário da prefeitura.
Tá vendo, né? Se você é amigo do rei, né? Então, ali perto da casa de um funcionário, né, de um burocrata da prefeitura, a rua estava pavimentada, bonitinha, né? O referido funcionário, no tempo em que residia na ilha, mandou espalhar alguns caminhões com moledo e saibro até a porta da sua casa. Pena que ele não morasse mais lá para dentro, né? Mais para dentro do bairro, da rua, né? Talvez as ruas da Ilha de Santa Maria estivessem em melhor aspecto hoje. Agora ele fala das linhas de bonde, né? De ônibus, perdão. Diversos moradores declararam que uma questão que está a merecer a atenção das autoridades municipais é a instalação de uma linha de ônibus. Nessa época ainda havia bonde, tá, gente? O bonde passava bem em frente ali, entrava pela escola técnica e ia embora, né? Passava na frente da escola técnica também e ia até a Praia do Canto. Praia do Suá e Praia do Canto. Os moradores alegam que os ônibus e os bondes passam pelo cruzamento, tornando-se difícil para eles a condução, principalmente nos dias de chuva, quando são obrigados a vencer em meio à lama, as águas, quase 1 quilômetro para chegar até o ponto do bonde ou o ponto do ônibus, que era em Jucutuquara, na pracinha de Jucutuquara. Não querem uma linha de ônibus especial, pedem tão somente que os veículos de qualquer uma das empresas da Zona Norte passem ali algumas vezes por dia. Isso ocorre, como não poderia deixar de ser, como a maioria dos bairros e subúrbios pequenos que lutam com terríveis dificuldades de transporte que se resumem em bondes e ônibus em número insuficiente. Mais transporte é um pedido dos moradores da Ilha de Santa Maria. Aí ele fecha a matéria dizendo assim, com esse título aqui, pretensões modestas, está aqui, né? Como se verifica, são bem modestas as pretensões dos moradores da Ilha de Santa Maria. Existe um ditado que se adapta perfeitamente a certas regiões e certas populações de nossos bairros e subúrbios, cujas pretensões são necessidades mínimas, né? O ditado, cujo autor é desconhecido, diz: ele é pobre até no pedir. Até para pedir, ele é pobre. Até para sonhar, né? Porque causa revolta realmente, vemos pessoas solicitando inutilmente, na maioria das vezes, simples e elementares medidas de higiene, de segurança, de iluminação, transporte, coleta de lixo, né? Calçamento, colocar nome nas ruas, número nas casas, né? Fazer alinhamento das ruas, fazer o calçamento, né? Sem que as autoridades, né, da prefeitura tomem qualquer conhecimento desses apelos e pedidos, a não ser nas épocas das eleições, especialmente das eleições municipais, né? Aí, gente, termina aqui essa 8ª matéria do jornal Folha do Povo. Aqui a gente vê um aspecto geral do bairro Ilha de Santa Maria, que apresenta muitas necessidades merecedoras de medidas urgentes de nossas autoridades municipais. A falta de calçamento, alinhamento nas ruas, que não tem nomes. As casas também não têm números. A falta de rede de esgoto, a iluminação deficiente são alguns dos principais problemas do populoso bairro da Zona Norte de Vitória. Então, a gente termina aqui, né, mais um vídeo do canal, nessa série do jornal Folha do Povo, que nós resgatamos aqui de 1953, com textos de Adam Emil e fotografias de Moacir Silva, na série Visitando Bairros e Subúrbios aqui no Memória Capixaba. Então é isso aí, gente. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Se você puder, né, nos acompanhar, deixar um like, se inscrever no canal, divulgar para os amigos, para os inimigos também. Se estiver gostando, deixa um like. Se não, deixa um dislike, não tem problema. E sugira o que a gente pode melhorar aqui no canal. Valeu, obrigado, hein? E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.